A experiência com Deus nasce principalmente no silêncio, mas sabendo que o adolescente está imerso em um contexto de tecnologia e muitas distrações, como auxiliá-los a alcançar este grande encontro com Deus? Esta e outras respostas você vai encontrar nessa primeira parte da aula que trata sobre a espiritualidade na vida do adolescente. Olá, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live aula em que nós estamos falando sobre educação de adolescentes, né? Você está aqui participando desse projeto do Seed Time, que é o aplicativo de meditação católica para a família, né? E esse é um grande projeto do Instituto Católico de Liderança. Meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga, orientadora familiar, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Padre Francisco Galvão, também conhecido por Padre Galvão, né? Já trabalha, já tem seu apostolado aí muito com os jovens, com os adolescentes, e por isso esse convite tão especial. Fico muito feliz e muito honrada de estar aqui com o senhor, e vou passar o microfone para que o senhor possa se apresentar também para a nossa audiência, falar um pouquinho do seu apostolado, né? Do seu trabalho com jovens, enfim, fique muito à vontade, a casa é sua. Olá, que alegria estar com vocês para falar sobre um tema tão importante, tão atual. Eu sou o Padre Galvão, tenho 3 anos de padre, estou apenas começando a minha missão, estou muito feliz e com esse convite, porque é um desafio, né? Falar é um tema atual, mas ao mesmo tempo bastante desafiador. Falar sobre espiritualidade já é um desafio para a sociedade de hoje, ainda mais para os adolescentes, para os jovens, que estão aí sempre muito conectados e no meio de tantas distrações. Penso que será uma ótima reflexão. Mas me apresentando, atualmente eu fui convidado para ser animador vocacional da minha congregação, já fui formador dos seminaristas e agora tenho essa oportunidade de trabalhar diretamente com a parte vocacional. Atrair os jovens para viver o carisma da comunicação nos paulinos. Então, estou muito feliz, estou apenas começando há 2 meses nesse novo apostolado, nessa nova missão, mas está sendo uma experiência maravilhosa, principalmente perceber as inquietações dos jovens, as dúvidas, as incertezas, e poder ajudá-los nesse caminho de discernimento, de autodescoberta. Está sendo uma experiência muito boa. Ótimo, padre. Bom, e eu também vi, gostaria que o senhor comentasse, né, que tem 3 livros publicados, não é isso mesmo? Isso, na verdade são 4. Ah, são 4, é que eu observei 3 ali no destaque, já foi Eu dar estou uma com 3 olhadinha. aqui, mas eu já escrevi 4. O primeiro livro Olha, eu escrevi, eu não era padre ainda, se chama O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, uhum, mais voltado para a juventude conectada, né? Como desacelerar, viver a nossa vida interior em meio a tanto barulho, tanta pressa, tanta conectividade. A gente sabe que é um grande desafio. O segundo livro, que eu estou com ele aqui, foi esse Minuto de Resiliência para Viver com Sentido. Foram reflexões que eu escrevi lá em Belo Horizonte, dentro de um ônibus. Do seminário para a PUC, eu levava mais ou menos 1h30. E aí eu pensei, em vez de ficar conectado, eu vou escrever a partir das experiências que eu for vivendo durante esse trajeto. E observando as pessoas tristes, inquietas, a falta de gentileza, as inquietudes nos olhares, eu escrevi esse livro. São mais de 200 reflexões breves sobre o sentido da vida, sobre espiritualidade, e nasceu nesse contexto, no meio da multidão. Por outro lado, o terceiro livro, que se chama 12 Virtudes da Mulher, já nasceu numa experiência de retiro, de autorreflexão, já depois de padre. Eu tive uma infância muito difícil com o meu padrasto, com a minha mãe, e esse livro é uma homenagem àquelas mulheres que me acolheram na infância, nas entrelinhas, né? Porque não é autobiográfico, mas cada virtude representa uma daquelas mulheres que me acolheu na infância, quando eu estava sofrendo muito com o meu padrasto. E o último livro se chama A Discreta Felicidade. A gente vive um tempo em que todo mundo posta suas alegrias, suas conquistas nas redes, mas a gente precisa recobrar essa
felicidade que é discreta, que a gente vive na escuta, no silêncio, na solitude. Então, esse é o último livro, A Discreta Felicidade sobre o Sentido das Pequenas Coisas. Eu sempre gostei de escrever, eu acho que o dom da escrita nasceu no meio de muito sofrimento. Acho que Deus transforma, né? Todo sofrimento na nossa vida, se nós tivermos confiança em Deus e sabedoria, esse sofrimento se transforma em arte, em escrita e, sobretudo, em espiritualidade, que é o nosso tema de hoje. Isso mesmo, sem dúvida, padre, que bacana, viu? E o quanto esse material, né, essas publicações também têm relação com o tema que a gente está tratando hoje, que é falar sobre espiritualidade na adolescência. A gente sabe que é um período em que os pais ficam muito receosos, apreensivos, né? Como que vai ser? Meu filho vai mudar, vou perder meu filho. Então, são tantas aflições, e a gente sabe, né, que justamente é no interior dessa família que a gente começa a cultivar essa espiritualidade, essa vida espiritual, né? Dentro da sua experiência, como é que o senhor tem percebido isso também, né? Da caminhada desses jovens, desses adolescentes, que eles têm uma família que já está dentro da Igreja Católica, né? E aqueles adolescentes que ainda não têm isso. Mas que mesmo assim conseguem alcançar. A gente sabe que tem tantos exemplos, né? A família, ela é muito importante nesse processo, é obrigação nossa, né, dos pais, passar a nossa fé para os nossos filhos, educá-los na fé, mas a gente sabe também que tem jovem que vai bater na porta, né, que não teve isso em casa, mas que Deus, na sua misericórdia, vai lá e pesca, né? Então, queria que o senhor passasse um pouco, né, como tem sido essa experiência. Olha, eu vou começar contando uma história da minha infância, né? Ali entrando na adolescência, minha mãe tinha muitos filhos, e aí ela resolveu me entregar para passar um tempo com uma família que eu não conhecia, eram duas mulheres, a tia Maria e a Fátima, e eu comecei a morar com essas duas mulheres, e lá eu tive uma experiência muito bonita de educação na fé, mas também de solitude. Era na zona rural, então eu tinha um trabalho, né, digamos assim, a minha função todos os dias era, eu não ia para a escola, elas me educavam ali, e eu me lembro que todos os dias pela manhã eu ficava na beira da roça lendo o material que elas me passavam e ao mesmo tempo fazendo o papel de espantalho. Eu sou cearense, lá a gente morava na zona rural, e a minha função, ela dizia, você vai ler e quando os pássaros se aproximarem para comer o arroz, você se levanta e espanta os pássaros. Então, essa foi uma experiência muito bonita na minha vida, que eu digo que hoje, talvez, tudo tem um mistério, né? Tudo tem a mão de Deus. Com o tempo a gente vai entendendo. E aquela experiência de afastamento da família, mas ao mesmo tempo de silêncio, de recolhimento, de solitude, por mais que fosse uma experiência difícil para uma criança, um pré-adolescente, Uhum. foi fundamental para eu compreender que a nossa experiência com Deus, ela nasce do silêncio, da escuta, do autoconhecimento. E eu fui descobrindo isso muito cedo. Eu não entrei no mosteiro, Deus me chamou para uma congregação que tem como carisma evangelizar com os meios de comunicação, completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a solitude e a espiritualidade estão muito conectadas com a comunicação. Então, olhando para aquela experiência que eu tive na infância, eu vejo que o jovem de hoje, o adolescente de hoje, ele precisa de incentivo. Senão, ele vai se entregar a todas as distrações que nós temos nos dias de hoje, principalmente a questão do celular. É muito difícil hoje falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, sem considerar o impacto das mídias sociais na nossa vida. Na vida dos adultos, mas principalmente na vida do jovem, do adolescente que está se formando. É fundamental que os pais conheçam também o impacto positivo e negativo dessas ferramentas na vida do adolescente. Não tem como falar sobre crescimento espiritual sem levar em conta esse contexto no qual nós estamos inseridos. Quando eu escrevi o livro Cultivo Espiritual, eu me desconectei durante um ano das redes sociais. Foi uma experiência muito dolorosa no início, muito difícil, que causa muitas inquietações, muitos barulhos internos, mas foi um tempo de autorreflexão, né? Foi no momento em que eu
precisei me desconectar para me perguntar qual é a minha vocação, o que é essencial na minha vida, que tipo de padre eu quero ser. Então, dessa desconexão com as redes, a gente se conecta com aquilo que é essencial na nossa vida. E os pais, eles têm um papel fundamental, como eu disse, nessa parte de incentivar os jovens não só a ir à igreja, a ter uma religião, que é fundamental para encontrar um sentido na vida, esse sentido de pertença a uma comunidade é fundamental, mas é preciso ajudá-los a cultivar uma vida interior, uma vida espiritual, que é bastante desafiadora, né? Nós que somos padres, temos um ritmo de vida interior, de vida de oração diária, mas é preciso cultivar isso na família também. Eu acho que esse é um grande desafio. Tem até um pensamento do Fulton Sheen, que eu considero ele um grande místico, ele diz assim: o livro é o caminho para a felicidade. Olha o que ele fala sobre pais e filhos, é o tema. Ele diz assim: Uhum. os pais ocupam o lugar de Deus dentro de casa. Olha que bonito. Os pais ocupam o lugar de Deus dentro de casa. E aí cabe-nos perguntar que rosto de Deus eu, como pai, como mãe, estou apresentando para o meu filho. E aí depois a gente traz outras reflexões, mas é uma breve introdução para a gente perceber que não dá para falar sobre vida espiritual, sobre crescimento interior na adolescência, na juventude, sem falar das distrações do tempo presente, mas também da missão dos pais nesse caminho. É verdade, padre. Eu sempre comento com os pais, né, porque eles trazem essa aflição, né, de que, mas é que agora tem isso, agora tem aquilo, né? Então, meus filhos já são adultos, então, por exemplo, meus filhos não conviveram com essa geração de smartphone. Isso chegou na vida deles quando eles já estavam bem mais velhos, né? Então, a adolescência deles não teve isso. Tinha já o celular, mas era algo bem primitivo, não era um computador portátil. Né? Então, mas eu digo para eles, a gente tinha outros desafios enquanto pais, né? Então, se vocês são chamados ao desafio do agora, que é a realidade de vocês, a gente precisa sim saber se preparar para isso, conhecer sobre isso, até para a gente entender o que acontece com o filho da gente, né? Em uma das aulas dessa série aqui sobre adolescência, a gente fala justamente sobre isso, até dessa função neurológica mesmo que a tela, o celular acaba fazendo na vida da gente, né? Na nossa formação neurológica, para a gente entender o quão grave acaba sendo esse problema, né? E se por um lado a tecnologia, a internet pode abrir para esse mundo, né? Para essa terra sem lei, né? Terra de todo mundo, mas também tem muita coisa que pode nos ajudar nessa vida de oração. A gente está aqui falando por um instituto que promove um aplicativo de meditação católica. Então, está aí um exemplo em que as coisas podem, a tecnologia pode nos ajudar também. A grande questão é que o adolescente ainda está muito cru, né? Ele não tem ainda essa bagagem, essa ferramenta de autodefesa. A novidade é algo que anima muito o jovem. Então, tudo que é novo, tudo que aparece de curiosidade, ele quer saber, desperta o interesse, né? Então, a gente precisa ir resgatando isso, esse mecanismo que a gente sabe que funciona com o adolescente, dentro da espiritualidade também, dentro da família, né? E como eu citei antes, às vezes a gente não tem esse modelo em casa, o modelo ele é muito importante, mas até mesmo, né, para famílias que despertaram mais tardiamente, né, e voltaram para a família, para a igreja, para a vida da igreja, né, quando esse filho já está mais velho, a gente não tem que desistir, a gente sabe que vai custar um pouco mais da gente, como nos custa também ter uma vida de oração mais intensa, né? Uma devoção mais fervorosa, quando a gente nunca alimentou isso. Então, é custoso, mas não é impossível. Porque para Deus nada é impossível, né? E quando a gente se apresenta na humildade, pedindo ajuda a Ele, mas procurando os meios, tem muita chance da coisa dar certo, né? E Essa tratando questão da justamente. renúncia, né? Sim, Essa sim, questão da renúncia é exatamente. fundamental. Os pais precisam aprender que a vida espiritual exige muita renúncia. Uhum, Renúncia de tempo, renúncia de conectividade, renúncia de várias coisas para ficar com aquilo que é essencial. Porque hoje, se você entra nas redes sociais, há muitas possibilidades de vídeos, de postagens, e até nisso, até nessa escolha daquilo que eu vou gastar o meu tempo, é muito importante, porque tem vários aplicativos,
tem vídeos sobre os mais variados temas. E aí que entra a questão do discernimento, da sabedoria. Uhum. Só que como a gente vive uma vida muito intensa, muito corrida, muito apressada, eu falo a partir da minha vida também como padre, embora nós não trabalhemos diretamente com paróquias, mas com faculdades, livrarias, com os meios de Uhum. comunicação, a gente percebe como é difícil a gente parar, né? O padre, a freira, o pai, a mãe, o médico, tirar aquele tempo, né? Deixar tudo de lado para estar a sós com Deus, né? Essa é a Uhum. experiência da solitude, estar na presença de Deus, mesmo na correria, na pressa, mesmo no meio do barulho. E isso exige renúncia. E nem sempre a gente consegue. Às vezes a vida dos pais é tão corrida, chega do trabalho, já tem mil coisas para fazer em casa. Por isso que é importante a organização, né? O discernimento e a sabedoria são fundamentais, mas exige um pouco de disciplina, né? Disciplina prática mesmo, uma Uhum. organização prática, porque senão os pais farão mil coisas menos dar atenção para os filhos. E, infelizmente, às vezes tem pais que simplesmente entregam o celular para os filhos e não tem não estou falando de vigilância, mas é importante ter esse Uhum. acompanhamento, né, dependendo da idade do filho, para Sim. que ele não veja tudo que ele quer, porque ele não vai ter essa maturidade que nós adultos deveríamos ter. Uhum. Então, é muito importante tirar tempo para o outro, né? Para cuidar do filho, dar atenção, porque quando a criança está crescendo, ela aprende muito mais pelos exemplos do que pelo grito, né? Às vezes os pais estão tão Uhum. impacientes que eles não conseguem ser ternos, delicados com os filhos. Claro que é importante a disciplina, mas também encontrar esse equilíbrio entre a disciplina e a ternura. Então, se nós queremos criar, falando aqui no lugar do pai e da mãe, né? Se nós queremos bons filhos, nós precisamos fazer algumas renúncias para escutar essa criança, esse jovem, esse adolescente. Uhum. Sim, é verdade. E até lembrando, né, quando a gente comenta sobre essa questão da curiosidade do adolescente, né, do interesse por coisas novas, né, tem uma frase que é clássica na adolescência, mas todo mundo tem, todo mundo faz e eu não. Eu lembro muito da minha mãe falando, mas você não é todo mundo, né? E como que a gente começa a ajudar o filho da gente nesse você não é todo mundo? Mas que ele também não se sinta um ser à parte de toda a realidade que se apresenta a ele. É justamente inserindo esse adolescente dentro de uma realidade saudável, né? Dentro de uma realidade cristã, que cumpre com os valores morais cristãos, né? E aí a gente está falando o quê? Da gente ter essa família de fato engajada, né? Então, uma família que cumpre preceito, uma família que tem uma vida de devoção, né? E muitas vezes o filho da gente ele não está no nosso ritmo e a gente super compreende isso, isso é natural, porque ele está formando ainda toda essa espiritualidade, essa vivência da fé. Mas quando esse filho ele está inserido em um ambiente que promove isso, as coisas ficam bem mais fáceis para a família. Eu falo pela minha própria experiência, minha família sempre foi católica, meus pais sempre foram de missa, de preceito, de devoção. Eu sou devota de Santo Antônio por causa do meu pai, que era devoto de Santo Antônio, foi quem me apresentou a devoção, né? Mas o que de fato fez diferença na minha vida, quando eu já tinha atingido uma certa maturidade, né? Aquela coisa, eu já tenho noção, de que eu tenho uma certa independência, que é justamente na adolescência, foi o fato de participar de um movimento, e foi quando o movimento Reino Cristo apareceu na minha vida, né? E aí foi lá que eu construí minhas maiores amizades que eu carrego até hoje. Aqueles amigos da adolescência viraram padrinhos dos filhos, padrinhos de casamento, né? Então a gente está junto até hoje, mesmo morando em outra cidade hoje, porque pelo sotaque vocês devem ter percebido que eu sou carioca, mas hoje eu moro em Santa Catarina e as amizades continuam, né? Porque são amizades fundamentadas em valores sólidos, né? E isso fez muita diferença para mim, porque eu queria estar lá. Inicialmente, eu não via, não enxergava como um primeiro encontro o Cristo. Eu estou indo lá por causa de Cristo. Eu ia porque eu gostava de estar com os meus amigos e porque aquele ambiente era bom para mim.
Só que aos poucos essa maturidade foi acontecendo e eu consegui enxergar Cristo nas pessoas, né? E entender por que que de fato eu estava ali. Mas é um processo, né, padre? É um processo isso, né?